A história sempre mostra que não importa o quão grande e poderoso um império possa parecer, uma hora ele cai. E muitas vezes cai nas mãos de um oponente que aparentemente é fraco e bem menor. Vimos em alguns vídeos sobre impérios poderosos que passaram por isso, como o Império Acadiano, o Império Assírio, a dinastia Qin na China e muitos outros. Vimos também que o Império Persa Aquemênida foi um dos impérios mais poderosos da antiguidade, mas que foi barrado por um grupo de cidades no extremo ocidente de seu império que se opuseram ao imperialismo persa, onde várias cidades gregas, ou polis, como eram conhecidas, fizeram frente contra o mais poderoso império da época. E esse choque ficaria conhecido como Guerras Médicas ou Guerras Greco-Persas. E nesse vídeo voltaremos no tempo e veremos em detalhes como que essa série de conflitos moldou o mundo daquela época e o nosso hoje. Durante o V século antes da Era Comum, o poderoso Império Persa estava sob controle do então rei Dario, e ele já havia se estabelecido como um monarca capaz e um conquistador. E, nesse ponto, estava se expandindo para a direção da Europa continental, implantando a política e influência persa sobre as regiões da Jônia, da Trácia e da Macedônia. O sentimento anti-persa só crescia nessas regiões, e após várias manobras políticas mal sucedidas, eclode entre as cidades jônicas, principalmente na cidade de Mileto, a chamada Revolta Jônica, sendo este o estopim de uma guerra nunca antes vista na história. O governante da cidade de Mileto, que detinha o título de tirano, chamado Aristágoras, inicia uma rebelião em 499 a.C., com a intenção de expulsar os persas da costa da Ásia Menor, sendo que contava com o apoio das cidades-estado gregas do continente. Em 498 a.C., apoiados por tropas das cidades de Atenas e Erétria, os jônios marcharam, capturaram e queimaram Sardes, a capital regional dos persas. Esta campanha foi a única ação ofensiva dos jônios, que posteriormente foram para a defensiva. Em 497 a.C., o general persa Daurises, juntamente com outros comandantes persas, perseguiu os jônios que haviam atacado Sardes, onde na Batalha de Éfeso, os jônios sofreram uma derrota esmagadora, deixando as cidades rebeldes à mercê da vingança persa que as arrasa. Após a vitória, o general persa soube então de um novo foco de revolta na Cária e apressou-se para aquela província. Enquanto inicialmente fazia campanha com sucesso nessa região, são pegos numa emboscada na Batalha de Pedasos, onde Daurises e suas tropas são aniquiladas. Com esta batalha, havia iniciado um impasse pelos próximos 2 anos, e somente em 494 a.C. que a rebelião foi esmagada pelos persas na decisiva Batalha Marítima de Lade, onde a coalizão que Mileto formou se desfez com a subsequente destruição de sua cidade. Dario se vingou dos rebeldes, restabeleceu o controle sobre os territórios e pacificou os jônios de uma forma conciliatória. Mas isso não foi suficiente para Dario, pois os aliados de Mileto no outro lado do Mar Egeu não foram esquecidos. Na mira do rei Dario estavam Atenas, Erétria e o resto da Grécia continental. Não está claro porque a Grécia se tornou um alvo específico pela Pérsia, mas como a revolta jônica havia ameaçado severamente a estabilidade do Império de Dario, as cidades-estados da Grécia continuariam a ameaçar essa estabilidade se não fossem tratadas. Dario começou assim a contemplar a conquista completa da Grécia, começando com a destruição de Atenas e Erétria. Portanto, a primeira invasão persa da Grécia começou efetivamente no ano seguinte, 492 a.C., quando o general persa Mardônio foi enviado da Jônia conquistada para avançar em direção de Atenas e Erétria. A Trácia foi reconquistada, tendo se libertado do domínio persa durante as revoltas, e a Macedônia foi obrigada a se tornar um vassalo da Pérsia. No entanto, o progresso foi interrompido por um desastre naval, onde uma tempestade destrói mais de 300 navios e perde 20 mil homens, de acordo com Heródoto.
Uma segunda expedição foi lançada em 490 EC sob o comando dos generais persas Datis e Artafernes. Esta força anfíbia navegou através do mar Egeu, subjugando as ilhas Cíclades, antes de chegar à ilha de Eubeia, onde a cidade de Erétria foi sitiada, capturada e destruída. Depois dessa investida, a força persa se moveu para a Ática, rumando para Atenas. Os generais persas Datis e Artafernes, depois de destruírem Erétria como retaliação, desembarcam em Maratona com uma força total de aproximadamente 90 mil homens. Os gregos foram liderados pelo general Milcíades, que comandava uma força entre 10 mil a 20 mil homens. As táticas de assalto de longo alcance dos arqueiros persas enfrentariam a infantaria pesada dos hoplitas gregos, com seus grandes escudos redondos, lanças e espadas, e organizados em uma linha de formação tática chamada falange, onde o escudo de cada homem protegia a si mesmo e ao seu companheiro ao lado. Quando os dois exércitos se enfrentaram na planície de Maratona, em setembro de 490 EC, a tática persa de disparar rapidamente um grande número de flechas contra o inimigo deve ter sido uma visão impressionante. Mas a leveza das flechas significava que elas eram em grande parte ineficazes contra os hoplitas blindados com armaduras de bronze. Milcíades propositalmente enfraqueceu o centro da formação e estendeu seus flancos para envolver as linhas inimigas, os atraindo para uma armadilha. O aparato de guerra grego fez a diferença contra os persas, onde suas lanças mais longas, espadas mais pesadas, armadura mais resistente deu a vitória aos hoplitas, mesmo contrariando as probabilidades. De acordo com a tradição, 6.400 persas estavam mortos para apenas 192 gregos. Dedicatórios da vitória e estátuas foram erguidas, e para os gregos, a Batalha de Maratona rapidamente se tornou uma lenda. Enquanto isso, a frota persa fugiu de volta para a Ásia, mas eles estariam de volta, e da próxima vez, em número ainda maior. Dentro de uma década, o rei Xerxes, sucessor de Dario, reuniu uma enorme força de invasão de cerca de 300 mil homens para atacar a Grécia novamente, desta vez através da passagem em Termópilas, na costa leste. Em agosto de 480 EC, uma força de aproximadamente 11 mil gregos, liderados pelo rei espartano Leônidas, segurou a passagem estreita por 3 dias, mas foram derrotados. Ao mesmo tempo, a frota grega conseguiu conter os persas na indecisa batalha naval de Artemísio. Juntas, essas batalhas compraram tempo para a Grécia e permitiram que suas cidades se preparassem para os desafios maiores que ainda estariam por vir do rancoroso rei persa Xerxes. A vitória em Termópilas significou que toda a Beócia caiu para Xerxes. A Ática estava então aberta à invasão. A população restante de Atenas foi evacuada com a ajuda da frota aliada para Salamina. Os aliados do Peloponeso começaram a preparar uma linha defensiva através do istmo do Corinto, construindo um muro e demolindo a estrada de Megra, abandonando Atenas para os persas. Atenas caiu assim nas mãos dos persas que arrasaram a cidade. Mas como o inverno estava começando, o rei persa interrompeu a campanha terrestre. O próximo avanço militar seria pelo mar. Em setembro de 480 EC, em Salamina, no Golfo Sarônico, os gregos mais uma vez enfrentaram uma força inimiga muito maior. Os números exatos são muito contestados, mas o número de 500 navios de guerra persas contra uma frota grega de 300 navios parece a estimativa mais provável. Os hoplitas haviam vencido em Maratona. Agora foi a vez do trireme assumir a cena. O rápido e manobrável navio de guerra grego, movido por 3 fileiras de remos e armado com um esporão de bronze na proa. Os persas também tinham triremes, mas os gregos tinham um as na manga, o grande general ateniense Temístocles. A manobra utilizada por Temístocles fez com que os persas, com suas pesadas embarcações, fossem subjugados pelos pequenos e ágeis triremes gregos. Temístocles obteve uma grande vitória e os navios persas restantes recuaram para a Ásia Menor.
Mas, ainda assim, os persas ainda eram uma ameaça, e haveria mais uma batalha, a maior já vista na Grécia, e ela decidiria o destino desses dois oponentes pelos séculos seguintes. Depois de Salamina, Xerxes voltou para casa em seu palácio em Suzã, mas deixou o talentoso general Mardônio no comando da invasão que ainda estava em andamento. A posição persa permaneceu forte apesar da derrota naval. Eles ainda controlavam grande parte da Grécia e seu grande exército terrestre estava intacto. Após uma série de negociações e tentativas diplomáticas para a resolução desse conflito, ficou claro que os persas não obteriam vitória em terra através da diplomacia, e os dois exércitos opostos se encontraram em Plateia, na Beócia, em agosto de 479 a.C. Os gregos colocaram em campo o maior exército hoplita já visto, que vinha de cerca de 30 cidades-estados e contavam com cerca de 110 mil gregos. Os persas possuíam um número semelhante de tropas, talvez um pouco mais, mas, novamente, não há números exatos concordados pelos estudiosos. Embora a cavalaria e os arqueiros tenham desempenhado seu papel, foi mais uma vez a superioridade dos hoplitas e da falange que venceu a batalha dos gregos. Finalmente, tinha acabado com as ambições de Xerxes na Grécia. Depois da vitória em Plateia, os gregos tomaram a ofensiva, e outras batalhas ocorreram com a Batalha de Cestos na Trácia, e tomaram posições persas em Chipre. Houve também a Batalha de Mícale, na Jônia, onde a frota grega liderada pelo rei espartano Leotíquides II desembarcou um exército que eliminou a guarnição persa, reacendendo a chama da rebelião dos estados jônicos contra os persas, inserindo essas cidades da Ásia Menor à Aliança Helênica e, posteriormente, à Liga de Delos. Além disso, as colônias do Mar Negro e também a cidade de Bizâncio foram recuperadas. A Pérsia continuaria a ser uma ameaça, com escaramuças e batalhas isoladas ocorrendo em todo o Mar Egeu nos próximos 30 anos. Mas a Grécia continental havia sobrevivido ao seu maior perigo. Não há consenso entre os historiadores se houve algum tratado de paz assinado entre gregos e persas, mas tudo indica que a partir de 449 a.C., um estadista de Atenas chamado Cálias conseguiu negociar com os persas. Enquanto os gregos estavam eufóricos com a vitória, o Império Persa não sofreu um golpe mortal com sua derrota. De fato, o saque de Atenas por Xerxes foi provavelmente suficiente para permitir que ele se apresentasse como um herói em seu território. Mas, como em outras guerras, não há registros escritos pelos persas e, portanto, sua visão do conflito só pode ser especulada. Seja como for, o Império Persa continuou a prosperar por mais 100 anos. Quanto a Atenas e Esparta, se tornaram em verdadeiras potências comerciais e militares, chegando ao ponto de rivalizar entre si em anos futuros. Para a Grécia, no entanto, a vitória não apenas garantiu sua libertação do domínio estrangeiro, mas também permitiu, logo depois, um período surpreendentemente rico de esforços artísticos e culturais, que lançariam as bases culturais de todas as futuras civilizações ocidentais. Várias das batalhas mais famosas e significativas da história foram travadas durante essa guerra, como as batalhas de Maratona, Termópilas, Salamina e Plateia, todas as quais se tornariam lendárias. Os gregos foram, enfim, vitoriosos e sua civilização preservada. Se tivessem sido derrotados, o mundo ocidental talvez não tivesse herdado deles contribuições culturais tão duradouras como a democracia, a arquitetura e a escultura clássicas, o teatro e os Jogos Olímpicos. Espero que tenham gostado desse tema e que eu tenha acrescentado algo de positivo. E se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo e se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e a levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema, e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse, e se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais,
Deixei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história.